A profecia, conceito e classificação. Ave Maria, puríssima, sem pecado concebida. Saudações, irmãos católicos. Antes de começar, peço humildemente a vossa subscrição ao canal e a vossa ajuda para divulgar estes vídeos, que requerem muito tempo de leitura e estudo. Vamos começar. O estudo da profecia é importante porque toca aspectos centrais da revelação e da ação de Deus na história. Neste vídeo será abordado o conceito e a classificação geral das profecias, tomando como base o que Santo Tomás de Aquino, São Roberto Bellarmino e São João da Cruz ensinaram sobre este tema. Primeira parte. O ensino de Santo Tomás de Aquino. Conceito e classificação geral. Santo Tomás dedica ao estudo da profecia nas questões 171 a 174 da Secunda Secundae da Summa Theologica e a coloca dentro do Tratado das Gratiae Gratis Datae, graças gratuitamente dadas, ou seja, aqueles dons dados pelo Espírito Santo para a utilidade da Igreja. Santo Tomás sintetiza o ensino dos padres da Igreja e dos autores anteriores à sua época, e oferece um quadro de interpretação sólido. Para o doutor Angélico, a profecia é um conhecimento sobrenatural comunicado por Deus sobre coisas que estão fora do alcance da razão humana. Uma primeira classificação distingue entre 1. Profecia em sentido amplo ou impróprio. São todos aqueles conhecimentos que os seres humanos podem obter baseados em causas naturais, como a previsão meteorológica ou um prognóstico médico, ou revelações de espíritos, como anjos ou demônios, mas, embora superem o conhecimento humano, não provém de Deus. 2. Profecia em sentido estrito ou próprio. É um conhecimento sobrenatural que excede a capacidade da natureza humana, sejam ou não eventos futuros. Por exemplo, é profético o enunciado do Gênesis, capítulo 1, versículo 2, que diz: a terra era sem forma e vazia, as trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Uma vez que esse conhecimento Moisés não poderia ter tido se Deus não o tivesse revelado. 3. Quanto ao futuro, Santo Tomás, seguindo São Gregório Magno, classifica a profecia em 3. 1. De predestinação. É aquela que anuncia o que Deus fará infalivelmente e não pode ser mudada. Por exemplo, a encarnação de Nosso Senhor foi profetizada no Antigo Testamento e nunca seria mudada. 2. De intimação, ou advertência, é a que anuncia um futuro que acontecerá como consequência de causas naturais ou de atos humanos livres, mas que pode ser mudado mediante a penitência ou a oração. Por exemplo, a profetizada destruição de Nínive, que foi impedida graças à penitência que fizeram os habitantes da cidade. 3. De presciência, é a que anuncia o que sucederá pelo livre-arbítrio humano, somente conhecido por Deus. Em síntese, para que serve esta distinção? Primeiro, as virtudes teologais e cardeais aperfeiçoam o homem em sua ordem individual. A profecia não é uma virtude, mas uma luz transitória e passageira que Deus infunde na mente quando quer. O profeta não profetiza quando quer, mas quando Deus o move. Questão 171, artigo 2. Segundo, a profecia é uma graça gratuitamente dada como o dom das línguas ou o dom de fazer milagres. Não servem ao profeta, mas à Igreja. Questão 171. Artigo 1. Terceiro, o objeto da profecia é tudo o que está fora do conhecimento humano, e não se refere apenas ao futuro. Questão 171, artigo 1 e artigo 3. Quarto, o principal da profecia é a revelação dos futuros contingentes, porque é o que está mais longe de todo conhecimento criado. O futuro contingente não se pode conhecer até que aconteça. Questão 171, artigo 3. Quinto, a profecia também pode acarretar o anúncio a outros e a realização de milagres que confirmam o anúncio. Sexto, um profeta não é, necessariamente, um santo. O profeta só conhece o que Deus lhe revela em uma ocasião concreta, não possui a ciência divina, mas recebe uma iluminação parcial sobre algumas coisas. Questão 171, artigo 4. Sétimo, o profeta nem sempre distingue o que diz por sua conta e o que diz movido por Deus, porque às vezes pode confundi-lo com um movimento de seu próprio espírito. Para evitar os erros, os verdadeiros profetas são corrigidos pelo Espírito Santo se dizem algo falso. Questão 171, artigo 5, segunda parte. São Roberto Bellarmino, em sua obra Ascensão da Mente a Deus, São Roberto Bellarmino sublinha um aspecto fundamental. Quando se refere ao futuro,
A profecia manifesta a sabedoria de Deus. Características da profecia segundo São Roberto Bellarmino. Pontos-chave. 1. A verdadeira predição do futuro só a pode fazer Deus. 2. Os profetas bíblicos não falaram por si mesmos, mas foram instrumentos de Deus. 3. A Bíblia oferece exemplos de profecias detalhadas e cumpridas, embora obscuras em seu tempo, como as 4 monarquias de Daniel ou a destruição de Jerusalém, mas todas dão testemunho do conhecimento de Deus. 4. As tentativas humanas de adivinhação, astrólogos, agoureiros, ou demoníacas são ridículas ou enganosas, pois não podem conhecer com certeza os futuros contingentes e livres. Questão 1. A aparente contradição entre a predestinação divina e o livre-arbítrio. Ora bem, como se pode entender a profecia sem cair no erro calvinista da predestinação? São Roberto o explica claramente, seguindo os padres da Igreja e Santo Tomás de Aquino, rejeita a postura dos hereges antigos e modernos que, para exaltar a presciência ou predestinação divina, negavam a liberdade humana. 1. Distinção entre presciência e causalidade. São Roberto Bellarmino cita Orígenes, que disse que a coisa não sucede porque foi preconhecida por Deus, mas foi preconhecida porque seria futura. Isto é, a presciência divina não é a causa dos acontecimentos, mas o seu conhecimento prévio. Ou seja, não é que algo vai acontecer porque Deus o profetiza, mas Deus o profetiza porque, apesar do livre-arbítrio dos homens, como Deus conhece tudo e vê tudo, sabe que esse algo vai acontecer de qualquer forma, já que os seres humanos não vão mudar suas ações e vão permitir que o profetizado suceda. Deus pode conhecer o que os homens realizarão sem que esse conhecimento de Deus desimponha necessidade ou obrigatoriedade. Santo Agostinho também explica isso com um exemplo. O homem não peca porque Deus o predestinou a pecar, mas Deus soube que pecaria, dado que se Deus não quisesse que o homem pecasse, nunca o permitiria. 2. A natureza da profecia e sua relação com os futuros contingentes. Para evitar dúvidas, repassemos a definição de futuro contingente. É aquele que pode ser ou não ser, que não é necessário que aconteça. Ou seja, a parousia ou segunda vinda de Nosso Senhor é um futuro necessário. Vai acontecer porque Deus assim o dispôs e não se pode mudar. A destruição de Nínive, por outro lado, era um futuro contingente. Podia acontecer ou não, porque dependia da liberdade humana. Deus anunciou por meio do profeta Jonas que a cidade seria destruída por causa dos pecados de seus habitantes, mas eles decidiram reparar e fizeram penitência. Por isso Deus não destruiu a cidade. A liberdade dos homens daquele lugar se inclinou a deixar seus pecados e a causa da destruição foi eliminada. Outro exemplo é o de Noé, que anunciou o dilúvio conforme Deus o fez conhecer. No entanto, aqueles que viam Noé construir a arca zombaram dele e não mudaram sua conduta. Por isso Deus enviou o dilúvio. É por isso que São Roberto continua a classificação de São Gregório e Santo Tomás quanto às diversas maneiras em que Deus revela o futuro: profecia de predestinação, profecia de presciência e profecia de intimação. Portanto, não há contradição entre profecia e predestinação porque a predestinação se refere ao plano salvífico de Deus que realizará infalivelmente, mas que incorpora, sem violá-las, as decisões livres das criaturas. A profecia, quando anuncia atos livres, não os força, mas os apresenta como serão realizados no tempo, porque Deus conhece tudo. Questão 2. Receber profecias não torna ninguém santo. Neste ponto, São Roberto Bellarmino insiste que os carismas, como a profecia, não são indicativos de santidade pessoal. Pertencem às graças gratuitamente dadas que são para a edificação da Igreja e não para a justificação de quem os recebe. De fato, esclarece. 1. Pode existir fé sem caridade. A fé verdadeira e cristã pode separar-se da caridade de outras virtudes. Ensina com exemplos como alguns príncipes dos judeus que creram em Jesus não confessaram por amor à glória humana. João, capítulo 12, versículos 42 e 43. Também cita São Paulo que diz: se eu tiver toda a fé, a ponto de transportar montanhas, mas não tiver amor, nada sou. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Versículo 2. Nestes casos a fé é a verdadeira mas não está vivificada pela caridade e, portanto, pode-se ter o carisma da profecia,
ou de fazer milagres, e carecer da graça santificante ou estar em pecado mortal. 2. O perigo de confundir carisma com santidade. São Roberto Bellarmino adverte, em linha com São João da Cruz, que o demônio pode simular revelações para enganar, mesmo quando são autênticas. Não são prêmio à santidade. A santidade consiste na união com Deus pela caridade, não na posse de carismas espetaculares. Em futuros vídeos aprofundaremos com exemplos concretos como algumas pessoas que receberam mensagens divinas não alcançaram por isso a salvação, e como o discernimento é essencial para não cair na presunção e espiritualismo. 3. As notas da verdadeira igreja, milagres e profecia. No livro 4 de suas controvérsias, São Roberto Bellarmino dedica capítulos separados a estas duas notas, mas estabelece uma clara relação e hierarquia entre elas. Primeiro, os milagres são uma nota fundamental da verdade da Igreja. No capítulo 14, São Roberto Bellarmino chama de o selo de Deus para autenticar uma missão extraordinária. Argumenta que 1. São necessários para provar uma nova missão a doutrina quando o enviado não procede da autoridade ordinária, por exemplo, os profetas ou videntes. 2. São suficientes, pois sendo obra do poder divino, Deus não pode dar testemunho de uma mentira. 3. Constituem a prova mais tangível e verificável. Por isso, dedica a maior parte de seu esforço a demonstrar que os hereges carecem de verdadeiros milagres e que a Igreja Católica sempre esteve acompanhada deles. Segundo, a profecia como nota complementar e confirmatória. No capítulo 15, apresenta a luz profética como outra nota distintiva da verdadeira Igreja. Seu argumento é teológico: só Deus conhece com certeza os futuros contingentes. Portanto, o dom da verdadeira profecia é um sinal da presença de Deus em sua Igreja. No entanto, esta nota é secundária quanto à sua força probatória pública. Um milagre é imediatamente perceptível e verificável por muitas testemunhas. Uma profecia requer tempo para seu cumprimento e para sua interpretação correta. São Roberto Bellarmino diz que é um complemento glorioso que adorna a Igreja, demonstrando que nela reside o Espírito de Deus, que anunciará as coisas futuras. João, capítulo 16. Versículo 13. As profecias de São Bento, São Bernardo ou São Francisco se cumpriram, corroborando assim sua missão e a verdade da fé que professavam, mas estiveram acompanhadas por muitos e grandes milagres. Em conclusão, São Roberto Bellarmino aprofunda o que já haviam ensinado os santos padres e Santo Tomás, mas dedica mais tempo a explicar por que as profecias mais grandiosas são as que se referem aos futuros contingentes e põe os milagres como nota apologética por excelência, como uma prova divina da verdade da Igreja e do profeta. Ambos os dons se complementam, mas, na ordem da demonstração, o milagre possui uma força probatória mais imediata e universal. Terceira parte. São João da Cruz. Em sua obra Subida do Monte Carmelo, São João oferece uma distinção para discernir as origens das experiências espirituais. Seu ensino ascético tem por fim guiar a alma para a união com Deus pela fé. Quanto ao modo de conhecer as coisas, segue a teologia clássica. Há dois tipos de apreensões ou modos de conhecer as verdades. 1. Por via natural. É tudo o que o entendimento pode conhecer pelos sentidos ou por si mesmo. 2. Por via sobrenatural. É tudo o que se dá ao entendimento acima de sua capacidade natural. Estas se dividem em 1. Apreensões corporais. A. Que se dão nos sentidos exteriores, visão, audição, etc., e são visões, ou locuções audíveis. B. Que se dão nos sentidos interiores, imaginação, e são fantasias, ou sonhos. 2. Apreensões espirituais. A. Existem as chamadas distintas e particulares, que são visões, revelações, locuções e sentimentos espirituais, mas que não são externas, senão que se dão dentro do vidente. B. A apreensão mais importante é a confusa, obscura e geral, que é a contemplação infusa na fé, a única a qual se deve prestar atenção, desprezando as demais. Síntese. A contribuição de São João da Cruz. São João da Cruz adverte com grande severidade sobre o perigo de aferrar-se a todas aquelas apreensões corporais ou espirituais sensíveis, visões, locuções, mensagens, pois o demônio pode simulá-las facilmente, mesmo se são de Deus.
A alma deve rejeitá-las para não se apartar do meio seguro que a fé obscura. O verdadeiro progresso espiritual não consiste em acumular experiências extraordinárias, mas no desapego e na purificação. Quarta parte. Classificação das profecias segundo sua autoridade na fé. A seguir, partindo da opinião do padre Castellani, apresenta-se uma classificação das profecias que conhecemos. 1. Profecias canônicas, maiores ou de fé divina, são as profecias contidas na Sagrada Escritura, que fazem parte do depósito da revelação pública, e que terminaram com a morte do último apóstolo, que foi São João. Natureza e características. 1. Exigem fé divina e católica. O cristão deve crer nelas com assentimento sobrenatural da fé porque tem a Deus por autor. Não se pode duvidar delas ou cair-se em heresia. 2. Sua função é normativa para a fé e os costumes de toda a Igreja. Estabelece uma obrigação. Tipos. São de dois tipos. A. Do Antigo Testamento, profecias messiânicas, visões históricas e escatológicas, oráculos dos profetas maiores e menores. B. Do Novo Testamento, predições de Nosso Senhor, destruição de Jerusalém, discursos escatológicos, profecias de São Paulo sobre a apostasia futura, profecias de São Pedro sobre os falsos mestres, visões proféticas do Apocalipse de São João. 2. Profecias não canônicas, menores ou de fé humana, são aquelas revelações ou predições ocorridas após a era apostólica, não incluídas no cânon bíblico e compreendem revelações privadas, vaticínios de santos e oráculos atribuídos a figuras piedosas. 1. Não exigem fé divina, mas no máximo uma fé humana. Os fiéis não estão obrigados a crer nelas e sua credibilidade se baseia na verossimilhança, nas testemunhas, nos possíveis milagres e, sobretudo, no juízo da autoridade eclesiástica, que pode aprová-las como críveis mas nunca como artigos de fé. No entanto, uma vez aprovadas pela Igreja, é imprudente e temerário para o católico não lhes dar atenção. Exemplo, o Santo Rosário, a devoção ao Sagrado Coração, os pedidos e anúncios de Fátima. 2. Podem servir para guia espiritual, advertência, consolo ou para revivar a fé em um momento histórico concreto. Nossa Senhora do Pilar, Nossa Senhora das Mercês. 3. Nunca podem contradizer a doutrina da Sagrada Escritura, o magistério ou a tradição da Igreja. 4. Exemplos de profecias sobre o futuro que parecem não contradizer a doutrina são as profecias de São Malaquias sobre os papas, as visões de Santa Hildegarda de Bingen, as mensagens de algumas aparições marianas aprovadas onde há elementos proféticos, como Fátima, Nossa Senhora do Bom Sucesso, etc., ou os vaticínios de santos como São João Bosco, que os recebia em sonhos. 5. A regra de ouro, como ensinam São João da Cruz e Santo Tomás, é a humildade, a obediência e a preferência pela fé obscura sobre as revelações sensíveis. Para finalizar, a profecia é um dom do Espírito Santo ordenado ao bem da Igreja. Supõe um conhecimento sobrenatural de realidades afastadas da razão humana e seu objeto mais próprio é o futuro contingente. A distinção entre profecias canônicas, de fé divina, e não canônicas, de fé humana, é crucial para aderir à revelação pública contida na Bíblia, acolhendo com prudência as revelações privadas. Peço as vossas orações e o vosso apoio para continuar estes estudos, subscrevendo o canal, dando gosto ao vídeo e partilhando com outros irmãos católicos. Até aqui chegamos com este episódio. Que Deus nos abençoe e até ao próximo vídeo. Ad maiorem Dei Gloriam.